Lucas. Aleluia. Capítulo de número 15. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura de uma parábola do verso de número 11 em diante. Aleluia. Todos os irmãos encontraram? Amém. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E assim nos diz a palavra. O epígrafo, a parábola do filho perdido. Em outras traduções, filho pródigo. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar ao meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas eu preciso festejar e me alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Senhor Jesus, essa palavra é tua, essa igreja é tua. As palavras que estão na minha boca não são minhas, mas são tuas. Os ouvidos e os corações que vão te ouvir e te sentir são teus. Senhor, tudo é teu. Eu te peço, Senhor Jesus, que a palavra seja pregada da maneira como tu queres, não como eu quero, Pai. Que nesse momento o Senhor cresça nesse lugar, Pai, que eu diminua, e que teu Espírito Santo haja nessa casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Os irmãos podem se assentar, porém não calados. Os irmãos têm liberdade para glorificar o dono dessa casa, o dono dessa palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos juntar as brasas? O irmão quer fazer um louvor, vamos juntar as brasas nessa noite. Glória a Jesus. O Aleluia. levita ia na frente da guerra, né? É importante essa batalha. Glória a Deus.
Deus. Eu gosto muito de Lucas. Esse livro me chama muita atenção, me prende muito a linguagem que ele usa. Ele era um médico, um doutor, ele era um homem muito inteligente, apesar dele não ter vivido com Jesus. Ele pesquisou muito, ele correu muito atrás, ele aprendeu muito com Paulo, que falava muito sobre Cristo. E ele seguia os discípulos, os apóstolos, e me chama muita atenção a narrativa que ele nos faz acerca dessa parábola. Mas para a gente entender o porquê Jesus está falando, esse texto é inteiro Jesus falando, são as palavras de Cristo. É interessante a gente entender o que está acontecendo nesse momento. As pessoas que andavam nesse momento com Jesus, as que o acompanhavam, que o seguiam, as que questionavam Jesus, tinham diversos perfis. Eram publicanos, escribas, fariseus e uma categoria que eu me identifico muito, que eram os pecadores. Porque eu não sou diferente, eu sou pecador, eu sou falho. E eu também sigo Jesus por uma necessidade, eu não sigo Jesus por luxo, eu preciso dele, porque eu sei de onde ele me tirou. E eu sei muito bem se eu largar ele para onde eu vou voltar. Enquanto a gente vai conversando, em alguns momentos eu vou contar um pouco do que Jesus fez na minha vida. E os irmãos recebam, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Eu profetizo nessa noite na tua vida. Tu vai sair diferente essa noite dessa casa, em nome de Jesus. Amém. Enquanto essas pessoas o seguiam, eles comentavam entre si, os fariseus e os escribas. Eles falavam: esse aí recebe pecadores, tem mais, ele come com eles. E Jesus ouviu aquilo e não deu mais brecha. Jesus não era um homem de deixar brecha. Jesus era um homem que ele via o momento, a oportunidade e já sabia o que aconteceria. Jesus é um homem que sondava o coração e ele já conhecia o pensamento, o que tinha dentro do homem, e assim ele é hoje. Ele sonda e conhece. Antes mesmo da palavra nos estar a boca, ele já conhece toda. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esse é o Deus que nós servimos. E quando falavam isso, ele anda com eles, ele recebe eles e mais, ele senta e come com eles. Então Jesus parou tudo que estava fazendo e começou a falar-lhes por parábolas. Eu acho interessante porque Jesus, ele faz 40 parábolas, ele expõe 40 exposições a todos que andam com eles, e 29 estão no livro de Lucas. Isso me prende muito nesse livro. Então ele propõe a parábola da ovelha perdida. Aquela época, aqueles homens viviam, a sua cultura era sobre ovelhas, Jesus falava sobre as coisas que aconteciam ali. Paulo mesmo chega a falar que a gente tem que falar a linguagem dos loucos para ganhar os loucos. Isso Jesus fazia muito bem. Então ele propôs a parábola: qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto, e encontrando aquela, o coloca nos ombros e vai para sua casa, e lá chama todos, espesteja e se alegra? Assim também sou eu. E lá no céu vai ter muita festa por um que se perdeu e se arrepende, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Mas eu sou muito ousado em dizer, esses 99 acredito que não existem, acredito que talvez sejam hipócritas. Como eu não nego, um dia eu já fui assim, eu já pensei, eu não preciso desse Jesus aí. Para que eu quero esse Jesus aí? Eu sou bom, eu sou malandro, eu tenho meus amigos. Não adianta nada os meus amigos. Quando eu estava na lama, no charco de lodo, no tremendal de pecado, nenhum deles estava lá. Ou melhor, todos estavam na mesma lama. Mas eu encontrei um Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que me encontrou e largou 99 só para me encontrar. E Jesus seguiu. Uma mulher tendo 10 dracmas ou 10 moedas, perdendo uma, qual que não vai varrer a casa toda e procurar aquela uma? Naquele tempo, é interessante a gente entender que quando uma mulher era dada em casamento, o seu pai lhe entregava moedas. Não são todas as mulheres da Bíblia que tinham trabalho ou que tinham uma renda. Elas, assim como Dorcas, uma mulher que era costureira, ela tinha o seu trabalho. Nós temos também o exemplo de Lídia, que era vendedora de púrpura, de tecidos, ela tinha o seu sustento. Mas as mulheres que
tinham os seus pais, o famoso dote era pago, e aquilo, se o marido se perdia ou ele ia para uma guerra, aquilo era a sua salvação. E Jesus falava o tempo todo, de maneiras figuradas, acerca de salvação. E nesse momento ele fala também sobre isso. Qual mulher, achando a sua dracma, a sua salvação, não vai largar tudo e reunir as amigas e fazer uma festa e se alegrar com elas? Assim também sou eu. No céu há festa quando o pecador se arrepende. Aleluia. E eu creio muito nisso, porque no momento em que eu encontrei Jesus dentro do meu peito, eu pude ouvir os sons dos anjos comemorando e gritando, porque eu havia encontrado Jesus. Aleluia. E aí então Jesus entra nessa história Aleluia. sobre o filho perdido. Este pai tem 2 filhos, o mais velho e o mais novo, segundo a tradição. A segunda pessoa mais importante depois do pai é o filho mais velho. E o mais novo naquele tempo, se nós pararmos para observar, ele fez de certa forma uma afronta ao seu pai, porque pedir a herança ainda em vida é como desejar a morte de seu pai. E ele ousadamente: pai, eu quero os bens, a minha parte da herança, eu quero os meus bens da fazenda. Em algumas traduções fala que o pai dividiu a fazenda. Então esse filho pede, e o pai reparte entre os 2. E um pouquinho mais adiante, no verso de número 13 do capítulo 15, a Bíblia nos fala que o filho parou e pensou, e ele repartiu os bens e juntou tudo e meditou um pouco se era certo ele fazer aquilo. Não com essas palavras, mas o texto fala que então ele juntou o que tinha e parou. Vocês já observaram como isso é comum na nossa vida? Às vezes a gente vai fazer algo que não deve fazer, mas antes de dar aquele impulso, aquele segundo de coragem, a gente para e pensa: ah, eu vou fazer, e quebra a cara. Assim foi com esse filho. Esse filho parou e pensou, e ele teve aquele 1 segundo de voltar atrás, mas dentro dele ele tinha aquela fome, aquela ânsia, aquela sede, que eu acredito que não era só eu que tinha de conhecer o mundo, e não era só ele. Eu acredito que aqui dentro tinha mais alguém que queria conhecer o mundo, e que de fato foi e conheceu. Se foi boa a tua experiência, eu não sei. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, na minha vida, cooperaram para o bem, por graça e misericórdia do Senhor Jesus, hoje liberto do vício das drogas. Eu posso cooperar num projeto chamado Café com Vida, que hoje nós ajudamos dependentes químicos e familiares de dependentes químicos, porque todas as coisas cooperaram para o bem dessa obra. Sem aquele conhecimento, sem aquela experiência, eu não poderia ajudar o meu próximo hoje. Mas esse filho, ele foi a um país distante. Eu imagino que tenha sido bem longe, porque para a Bíblia falar distante não era tão perto. E ele foi e gastou tudo. O Bíblia nos narra que com prostituta, se fosse hoje, seria álcool, drogas, jogo, com baralho, não sei, seria com coisas ilícitas, com crime, com bailes. E naquela época, o texto nos narra um pouquinho mais adiante que foi com prostitutas, meretrizes, e o texto usa o termo dissolutamente, que é sem preocupação. Pródigo quer dizer isso, aquele que gasta dissolutamente. Então, havendo fome naquele lugar, e depois que ele gastou tudo, eu imagino, enquanto eu estudava esse texto, o Senhor me passava algumas imagens de coisas que eu vivi na vida, e ele me lembrava, o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos lembrar aquilo tudo de ruim que a gente viveu, e de bom também, óbvio, mas naquele momento eu lembrava as coisas ruins que eu tinha vivido, e eu sentia a dor que esse filho sentiu. Eu senti a fome que ele sentiu, e algo que eu não desejo para ninguém, de estar longe do seu pai, de estar catando lixo, de não ter um abraço, um lugar para voltar, ou alguém para se apoiar. E esse filho sentiu isso nessa noite. E então o texto vai nos narrar um pouquinho mais adiante que ele foi a homens e pediu um emprego, mas ninguém desesperado chegaria: olá, muito prazer, meu nome é Yuri, eu gostaria de um emprego. Não. O texto nos mostra que ele estava desesperado e que ele queria: por favor, me ajuda, eu estou com fome, eu preciso de um trabalho. E ele fez isso, e naquela época
nas leis do Levítico, o porco era um animal que era tido por maldito, por imundo, por sujo. E justamente com porcos, ou seja, ele foi viver com a imundícia. E mais do que isso, Satanás é tão sujo que o texto nos fala que ele foi trabalhar com porcos e que ele queria encher o seu estômago, ele queria comer a imundícia dos porcos, as alfarrobas, as bolotas, ele queria comer o que havia de mais imundo, mais sujo. Ele estava perdido. E quando eu li esse texto, isso me rasgou o coração, porque eu me lembrei de uma noite, era muito frio e chovia. Nesse período eu estava completamente perdido. Meu pai já tinha me expulsado de casa, e tem uma lancheria na Zona Sul, e um amigo meu falou, vamos lá comer. E eu pensei, digo, pá, vamos lá comer na lancheria. Só que era 3 da manhã, estava fechado. E a gente foi lá na lancheria. Atrás tinha um lixo, e a gente começou a catar. E o Espírito Santo vinha me lembrando daqueles pedaços de X, aquelas batata frita, aquele nojo, aquela sujeira, e a gente comia e queria encher o estômago, porque não sabia quando comeria de novo. E o Espírito Santo me lembrou disso. E isso esse filho sentiu. E naquele momento, ele foi pensando e pensando, e ele falou, os trabalhadores do meu pai, eles têm pão de sobra, fartura, eles têm tudo. E eu aqui numa imundícia não tenho mais roupa, eu não tenho mais nada. Eu acredito que ele não tinha nada, só o corpo. Eu vou lá e vou ter com o meu pai, vou voltar para o meu pai. E o que eu acho mais interessante nessa parte em específico é que ele não fala, eu vou lá para a casa do meu pai. Não é esse o termo em que ele usa. Ele fala, eu vou ir lá para o meu pai. Porque naquele momento, provavelmente ele já tinha tomado chuva, já tinha tomado sol, ele já tinha quebrado muito a cara, ele estava com muita fome, provavelmente emagrecido alguns quilos. E eu preciso do abraço do meu pai, do Paulo. Eu vou lá ter com meu pai, porque ele vai me dar um abraço, mas eu pequei contra Deus e diante dele, e agora eu não sou digno de ser chamado meu filho. E o texto nos narra que então ele se arrumou, mas ele não tinha nada para arrumar. Como é que é isso? Sabe quando a gente está completamente quebrado, se senta sozinho e precisa organizar os pensamentos? Eu acho que foi isso que ele fez. Ele então arrumou a mente dele. Não, o que eu vou fazer? Eu não tenho plano. Eu tenho que sair, eu não tenho plano, eu não tenho o que fazer. Mas eu vou ir e vou ter com o meu pai. Eu vou pelo menos trabalhar. Eu preciso trabalhar lá, eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai ter que me ajudar, não é obrigação, eu não sou digno de nada, eu sou miserável. Mas existe um Deus que tem uma graça tão grande, que a gente nem merece. A gente não merece, olha o quanto a gente já fez, a gente abandonou a casa do pai. A gente tinha tudo, olha só como a gente andava bonito. E de repente, não, eu quero a minha herança e estou indo. Vou ganhar o mundo, e vai para um país distante e gasta tudo. E ele volta. E o texto nos fala então que ele junta os cacos e volta para o pai dele. E nesse caminho, de longe o pai dele avistou. E o Espírito Santo me lembrou mais uma vez de algo que tremendo. Eu me lembro que uma vez eu estava entrando na minha rua e a minha irmã vinha vindo de longe. E quando ela vinha de longe, ela olhou e atravessou a rua. E eu pensei, mas a minha irmã atravessando a rua? E ela atravessou a rua. Claro, irmãos, eu não andava assim de terno, né? Naquela época eu tinha 48 quilos. Andava sempre com bermudão, jeans, camisa de time, com cigarro nos dedos e os olhos vermelhos, eu não preciso dizer do que. E ela atravessou a rua. E eu gritei, Ju! Aí ela conheceu a minha voz. Aí ela voltou, mano, eu achei que tu ia me assaltar, não vi que era tu, achei que era um ladrão. E o Espírito Santo me lembrou de um outro momento,
em que eu ia voltar para minha casa. Nossa, eu tinha que caminhar muito para chegar na casa do meu pai. E eu ia voltar para minha casa e eu cheguei na esquina, era bem distante a casa do meu pai. E ele estava no meio da rua cuidando para ver se eu ia passar. E eu passei longe. E eu passei reto assim, ó. Eu não ia entrar na rua porque eu vi o meu pai. E ele, Yuri! Mas eu estou muito longe, nem eu reconheci que era ele. Mas o pai sempre vai conhecer o filho. Verdade. Irmão, independente de como tu esteja quebrado, bonito, tu vai estar rico, tu vai estar pobre, tu vai estar rastejando, tu vai estar andando de pé, Ele vai te conhecer. Tu é filho dele, Ele te formou antes do ventre da tua mãe, quando tu era ainda matéria informe, a Bíblia nos fala, Ele te formou. Ele fez com as mãos dele, nós somos obras das mãos do Criador. Nós somos como vaso nas rodas do oleiro. Aleluia, Jesus maravilhoso. E o texto nos fala que quando ele viu de longe ao largo, ele não aguentou, ele saiu correndo e foi abraçar. E o texto fala mais, ele deu um beijo no filho. Ah, mas ele estava todo sujo. Mas é meu filho, eu amo ele, eu vou beijar, eu vou abraçar. E tem mais, vem, traz, bota a melhor roupa nele, bota um anel, bota a sandália. Eu imagino que ele deve ter falado, calma pai, calma aí. Eu pequei, eu não sou digno. E me chama muita atenção essa parte. Perceba, ele não fala, pai, eu errei contigo. Ele é um homem, um filho que tem consciência. Ele fala, pai, pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus e diante de ti. Aleluia. Às vezes a gente faz algo para um familiar nosso, não pede perdão para ele, eu falo, desculpa ele. Mas não é o suficiente, não foi com ele que doeu, foi com o pai. Pai, eu pequei contra ti. Me perdoa, pai. Às vezes o que só o que Deus quer é que a gente se humilhe. Mas como é difícil. Nossa, se humilhar é tão difícil, meu irmão. Quando eu recebi esse convite para pregar no culto de cura e libertação, eu dentro de mim pensei, vou pregar sobre os milagres de Jesus. Mas o Espírito Santo falou que não, porque a cura que é para ser ministrada nessa noite não é a física, é a cura interior. É na raiz da amargura, é no teu coração, é naquilo que tu não consegue te libertar, é naquele perdão que tu não conseguiu perdoar a ti mesmo, aquele perdão que tu não conseguiu aos teus pais, aos teus ofensores, aqueles que te abusaram na infância, aqueles que te falaram uma mentira e que tu acreditou pela tua inocência, aqueles teus acusadores. Ei, irmão, onde estão aqueles teus acusadores? Não estão aqui. Jesus. Eu também não te condeno, assim diz o Senhor nesta noite. Glória a Deus! Deus, quando o pai abraça e fala aos seus servos, coloca uma roupa nele, um anel no dedo, coloca sandálias. Eu acho interessante a gente esmiuçar essa parte, porque o filho está ali, eu não mereço ser chamado teu filho, eu vim para trabalhar, eu não vim para receber toda essa bênção, mas o pai é galardoador. Aleluia. Ele quer dar o mais, ele quer dar a bênção, ele quer dar aquilo que a gente não merece. glória a Deus. E Ele vai te dar em nome de Jesus nessa noite. Aleluia! Ei, meu irmão, veja bem, quando o pai de José tinha um filho favorito, que era ele deu uma túnica para ele colorida. Aquilo apontava que ele era o filho favorito. Quando um pouquinho mais adiante o faraó o nomeia o segundo mais poderoso, ele coloca um anel no dedo, o que o dá poder, o que o fala, esse é meu, e ninguém tira. Esse manda e desmanda, porque esse eu que fiz. Aleluia. Esse é meu vaso, é vaso de honra agora. O que era vaso de desonra, agora é vaso de honra, em nome de
Jesus, aleluia. E quando ele fala, coloca a sandália nos pés dele. Os escravos não usavam nada nos pés. Ele fala: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas tu é meu filho. Coloca a sandália no pé dele, ele não é escravo. Esse é meu filho. Agora ele tem nome, ele tem título. E nesse interim de tempo, o pai manda matar e quer fazer uma carne para todo mundo se alegrar. E o mais interessante é que o pai escolhe o sacrifício para se alegrar com aquele filho. Ele mata o bezerro gordo, o bezerro mais bonito, o sacrifício mais bonito. E o Espírito Santo me lembrou de uma palavra que se encontra lá em João, no capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como explicar como, que deu o seu filho, que deu o cordeiro, que deu o cordeiro, o melhor que ele tinha, ele deu para todo aquele que nele crê, não pereça. Para que aquele filho que pegou a herança e saiu, para que ele possa voltar e ter o melhor. Esse foi Jesus. Esse é Jesus. Esse será sempre Jesus. Esse será sempre Jesus. Aleluia. E quando a festa está acontecendo, o filho mais velho vem chegando. E quando ele vem chegando, ele vê um grande alarido, festa. Acredito que ele tenha visto a fumaça. Se fosse hoje, teria louvores levitas, irmãos tocando um belo louvor de adoração ao Senhor. Aleluia. Acredito que tinha muitas pessoas, e não só aqueles que estavam tocando, mas ele deve ter reunido todo o bairro. Ele olha: o que está acontecendo aí? Que bagunça é essa aí? Que festa é essa? Teu irmão voltou. Aleluia. E eu acredito que deve ter sido impactante para ele, porque aquele irmão, ele estava dentro do lar do pai, ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Aquele irmão não tinha entendido nada o que é estar na casa do pai. Aquele irmão estava ali porque estava ali, enquanto aquele menino tinha naquele momento toda a sinceridade. O seu irmão enchia o seu coração de maus pensamentos, assim como já aconteceu com nós. Quem a gente esperava que viria nos abraçar, não foi assim que ele reagiu. E ele se nega a entrar, ele não quer entrar na casa do seu pai. E o pai, vendo aquela situação, o pai conhece o coração do filho, e ele vai: meu filho, teu irmão, tá, pai, mas ele pegou tudo que era teu, metade, foi embora, e aí tu vai receber ele assim? Como assim? Meu filho, teu irmão estava perdido, foi achado, ele estava morto, e agora foi. Meu Deus. O Senhor nunca me deu nada para que eu comemorasse com os meus amigos, e agora pega o melhor e dá para ele. E o Espírito Santo vinha conversando comigo acerca desse texto. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, eu vou me usar nesse momento. Quantas vezes eu já estive dentro da igreja, só ajoelhado, sem falar nem pensar nada. Enquanto era para eu estar me rasgando, glorificando por tudo que Ele fez na minha vida, agradecendo, clamando pela minha família, eu estava ali, só estava ali. Era como uma cadeira, eu era mais um móvel dentro da igreja. Quantas vezes nós estamos apostasiados dentro da igreja, enquanto é para a gente estar se rasgando, Aleluia. enquanto é para a gente estar jejuando, clamando: ei, irmão, eu falo por mim, eu sou falho, isso acontece comigo. Mas esse filho entendeu. O filho que estava vindo tinha entendido. E o acusador usa a boca daquele filho. Esse teu filho aí, ó, levou o que tinha. O filho que eu tenho é teu, mas o teu irmão estava morto. Aleluia. Estava perdido e foi achado.
Deus maravilhoso. Essa palavra vem de encontro ao meu coração, irmão. Essa palavra é tremenda. E quando o pai encontra o seu filho, eu acho interessante porque ele não fala nada. Louvado é teu nome. Ele só o abraça. E eu acredito que naquele momento, o texto nos fala só que ele abraçou e beijou. Aleluia. Mas eu acredito que lágrimas rolavam, lágrimas molhavam os seus rostos. Aleluia. Acredito que gritos de glória também aconteceram. Aleluia. Não há como não glorificar. Eu consigo me lembrar da primeira vez que a minha mãe me encontrou. Ela foi me visitar na comunidade terapêutica onde eu fiquei 2 anos. Eu cheguei lá com 48 quilos, com 28 pontos no couro cabeludo. Eu tinha gastado absolutamente a minha parte da herança. Eu tinha vendido os meus bens. Eu tinha literalmente fumado a minha vida. Dos 12 anos até os meus 27 anos eu fui escravo das drogas. E eu não falo com orgulho nem com honraria, mas eu falo glorificando aquele que me libertou. Aleluia. É dele a honra e a glória. O que ele fez na minha vida, eu nunca vou conseguir agradecer. É, Jesus Cristo. Ele me colocou uma túnica, ele me colocou um anel, ele me colocou sandálias, ele me chamou de filho, ele sacrificou Cristo pela minha vida. E eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Aleluia. Mas eu me lembro que quando a minha mãe foi me visitar, com 30 dias, no desafio jovem de 3 coroas, ela teve a reação desse filho. Eu me lembro que eu cheguei nela e abracei ela e falei: mãe, me perdoa por tudo que eu fiz, eu estava completamente quebrado. Mãe, eu não tinha muito palavras, e ela menos ainda, ela só se calou e chorava. E chorava copiosamente, chorava e chorava, e ela não conseguia falar. E eu acredito que tenha sido essa a reação desse pai. Aleluia. Deus poderoso. Eu quero compartilhar contigo o momento em que finalmente eu tomei a decisão e que eu caí em mim. Assim como o texto fala que o filho, ele vinha vindo de distante, ele já tinha gastado tudo, estava comendo as bolotas dos porcos e ninguém queria lhe dar nada. E o texto fala, caindo em si. Em outras traduções fala, e tomando a si. Ou seja, foi o momento do impacto, que ele pensou: o que eu estou fazendo com a minha vida? E nessa noite, na minha vida, eu me lembro que recém tinha passado o ano novo. Eu estava completamente destruído naquela noite. Completamente destruído, eu já não tinha mais onde arrumar dinheiro. Mas Satanás é tão sujo porque eu tinha droga nos meus bolsos. E ele faz assim, ele te toca para cima e depois ele te atira mais embaixo ainda. E naquela noite, sempre que eu fazia uso de droga, eu evitava passar na frente das igrejas. Porque quem tem promessa sabe que é perigoso passar na frente de uma igreja quando não está no caminho. E eu sabia: entra, irmão, entra, vem, Deus quer falar contigo. E naquela noite, eu passei na frente de uma igreja, pensando: é impossível, eu não tenho jeito. E dentro daquela igreja estava tocando um louvor, e o louvor falava: nada é impossível para Deus. Aleluia, Deus. E eu pensando comigo naquela bagunça e me consertando dentro de mim, juntando os cabos, eu pensava: como assim nada é impossível? É impossível. É impossível. E eu passei. Só que eu precisava voltar. E eu fui e voltei numa fração de 1 minuto. E a minha mente pensando: é impossível, por mais que algo tenha dito ali que é impossível, mas só um milagre. O que Jesus, o que Deus quer de mim? Olha para mim. Ele não quer nada de mim. E quando eu passei naquela igreja de novo, estava cantando assim a irmã em cima do púlpito: creio que tu és a cura. E eu ouvi aquilo e aquilo bateu
bateu de encontro ao meu peito e eu não tive outra reação. Eu me ajoelhei atrás de uma Kombi assim para ninguém me ver. Aleluia. E como eu chorei naquela noite. Aleluia. Como eu chorei do outro lado daquela igreja, era como daqui naquela porta, e aquele louvor impactando os meus ouvidos e o meu coração. E eu falava: Deus, se tu tem um plano na minha vida, tu vai me tirar daqui hoje. Aleluia. Hoje tu vai me tirar. Glória a Deus. E eu me lembro que eu usei droga aquela noite inteira e não me deu nenhum efeito. Oh, Jesus. Não me deu nenhum efeito. Deus poderoso. E eu saí dali e eu precisava ir para algum lugar, e eu fui para a casa do tio meu. Aquele tio enfrentava inúmeras dificuldades. Ele tinha uma mulher tetraplégica. Hoje já está na glória, minha saudosa tia. E eu fui para a casa dele. E eu cheguei lá completamente quebrado. E enquanto eu me sentava com ele, um homem sofrido pela vida, ele me encontrou e falou: tio, bom, e eu? Como é que tu tá? Bem, meu tio, mas eu queria uma ajuda tua, porque se eu for pra rua eu vou me perder, eu vou a ponto de tirar a minha vida. Eu rasguei meu coração para ele. E ele tá, então entra aí. E me deu de comer, e naquela noite eu comi. E ele se sentou comigo. E quando ele se sentou comigo, ele falou: olha, Yuri, eu tenho os meus problemas, eu tenho a minha vida, eu tenho a tua tia para cuidar. Então tu fica essa noite aqui e amanhã tu dá um jeito na tua vida. Porque eu tenho as minhas coisas para ver e eu não tenho espaço para mais problema. Irmãos, chega num ponto que tu é desacreditado. E eu vou dizer sincero, se eu visse o Yuri hoje, eu desacreditaria também. Mas tinha alguém que não desacreditou. Aleluia. Aleluia. Tinha alguém que me chamava filho, filho, filho. E enquanto ele falava aquilo, a minha tia, que só havia movimento na cabeça, uma mulher de Deus, ela falava num tom de voz sussurrando, porque ela não tinha mais força para falar. Então quando ela chamava meu tio, ela fazia psiu, psiu. E o meu tio ouviu psiu, e foi atender ela. E eu segui ali comendo. E o que já tinha na minha mente? Ele vai mandar embora, então eu vou comer o máximo que eu conseguir, porque eu vou voltar lá para as alfarrobas dos porcos. Eu vou voltar lá para minha maldição. Eu nasci para isso. Eu nasci para morrer. Eu nasci para o crime, para as drogas. E o Satanás vinha vir. E naquela noite, a minha tia chamou ele e ele me chamou. E no momento em que ele me chamou, eu me lembro que ele disse: sorte tua que a tua tia está aqui. Como assim? Deus poderoso. A tua tia estava ouvindo umas pregações, ela já tinha a visão um pouco mais debilitada devido à fraqueza do seu corpo. E como eles são um casal cristão, e um tio pastor, minha tia, mulher de Deus, toda a programação que acontecia na casa deles era a palavra de Deus. De manhã, de tarde, de noite, parava, não, madrugada. A tua tia ouviu ontem um testemunho na televisão de um rapaz que se libertou das drogas. E ela falou com Deus, e ela falou o teu nome. E ela falou para Deus que se ele tem algo contigo, se ele tem uma promessa na tua vida, tu teria que dar um sinal, e hoje tu apareceu. Aleluia. Então tu vai ficar aqui, daqui tu vai pro desafio jovem. E tu não vai sair daqui de dentro, tu vai ficar aqui. E eu me peguei pensando, mas Deus usa quem quer mesmo. Aleluia. Deus poderoso. Ele usou uma mulher na cama, Aleluia. Aleluia. que o que funcionava nela era o cérebro e um pouquinho das cordas vocais. Aleluia. E eu me pego pensando, será que o Senhor preservou ela só o suficiente para mover esse milagre? E assim foi feito. Então eu fiquei 2 anos nessa comunidade terapêutica. Deus maravilhoso. E o Senhor me libertou, e através Aleluia. desse testemunho, dessa vida, minha mãe, que era afastada dos caminhos do Senhor, teve uma libertação. Aleluia. E hoje ela vive nos caminhos do Senhor. Aleluia.
Depois de 15 anos, 17 anos, a minha mãe viveu numa vida torta e hoje o Senhor colocou as mãos sobre ela e me chamou de filha. E hoje o Senhor me abençoou com uma esposa. E eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aquele que vivia em meio aos porcos, em meio à maldição, comendo as bolotas daqueles que me desprezavam. Um homem que tinha que viver roubando e dando golpes aqui e ali. Um homem que só servia para a maldição daqueles que estavam à minha volta. Hoje, posso ministrar algo da parte do Senhor Jesus ao teu coração e te dizer: o Senhor tem algo contigo. O Senhor tem algo com o teu familiar. Eu sei que a palavra dessa noite talvez não tenha sido aquele fogo puro que você esperava, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aquele que você não imagina. Ele tem solução, Ele tem jeito, Ele tem cura, Deus tem providência. Ele quem criou, Ele quem dá, Ele quem tira, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Ele tem milagre na tua vida, na vida do teu familiar. Eu não sei qual a cura, qual o milagre, qual a libertação que tu veio buscar nessa noite, mas receba em nome de Jesus a tua cura e a cura do teu familiar nessa noite. Aleluia! Meus irmãos, te põe de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor amado, eu glorifico o teu santo nome por essa palavra, Senhor, pela vida dos teus servos, dos teus filhos, pela cura, pela libertação que o teu filho veio buscar nessa noite. Obrigado, Jesus, por ouvir o nosso clamor nessa noite, por sondar o nosso coração, Senhor, e por entender tudo aquilo que tem dentro do nosso peito, sem nós merecermos, Senhor. Toca na nossa vida, Senhor, não permite que o devorador venha até nós e nos roube, Senhor, a nossa parte da herança. Não nos permite, Senhor, só virmos até a tua casa como um mero evento, numa quarta-feira, numa sexta-feira à noite. Não permite, Senhor, que o louvor toque como uma música no nosso fone de ouvido. Que a nossa oração seja uma palavra repetida, Pai. Nos dá a tua graça, nos dá a tua libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por cada filho teu que veio buscar o milagre, por cada filho teu que passa nessa calçada, nessa rua, por cada homem que ainda procura a libertação, Senhor, que não se sente digno de ser chamado teu filho. Espírito Santo de Deus, toca na nossa vida, Senhor. Toca no nosso coração, toca neste lugar. Nós queremos te sentir, nós queremos glorificar o teu nome que é santo. Nós queremos entender a tua santa escritura, Pai. Nós precisamos da nossa dracma perdida, da nossa salvação. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra em nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo que tu vens fazendo, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor abre esta porta grande e oportuna. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, quero agradecer aos irmãos que devem estar aqui conosco. Quero agradecer ao Moisés, que esteja aqui conosco. Quero ser todo bom dado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada dia mais e mais. Meu irmão Lúcio. Os irmãos que vieram, o Marcos, em nome de Jesus, abençoado. Cada um ser abençoado em nome de Jesus. Agora eu estarei passando para o nosso primeiro pastor. Para dar os anúncios e falando. Amém, irmãos, rapidinho. Domingo, nosso culto de jovens.